E agora, continuamos com o show. Este canal falou muito sobre navios de guerra, cruzadores, porta-aviões, destroyers, todos os tipos de diversão e jogos, mas como era comandar um desses navios? Qual era o trabalho? Quais eram os benefícios? Qual era a diversão? Quais eram os aspectos mais sérios disso? Bem, isso não é realmente algo que alguém que estuda a história pode te contar por completo. Realmente você quer saber sobre isso de alguém que viveu essa história, alguém que realmente comandou um desses grandes navios. Mas eu ouço você dizer certamente todos os navios que seu canal cobre terão sido retirados de serviço há cerca de 70 anos ou mais. As chances de alguém que capitaneou um deles ainda estar por aí são bastante escassas. Bem, você pode pensar isso, mas lembre-se que alguns desses navios realmente chegaram muito, muito mais adiante na linha, por exemplo, os navios de guerra da classe Iowa. Então, por que não ouvimos de alguém que realmente comandou um? Na verdade, alguém que comandou o próprio USS Iowa. Olá a todos, bem-vindos a este programa em particular. Vamos conversar bem. Para aqueles de vocês que estão assistindo, obviamente não ao vivo, mas eu estou falando ao vivo com Larry Sequist, ex-capitão do USS Iowa, navio de guerra encouraçado 61, possivelmente um dos navios de guerra mais conhecidos do mundo, e atualmente um navio museu na costa oeste dos Estados Unidos da América, se eu não estou enganado. Então acho que posso te chamar de capitão. Ô Larry, por favor. Ô Larry, justo o suficiente. Então, o Capitão Larry, acho, se ofereceu gentilmente para nos dar uma ideia de como era comandar o próprio Iowa, né? O que não é uma perspectiva que você terá todos os dias. Então, somos muito sortudos por ter isso. Então, como de costume, temos nossas 10 perguntas. Obviamente, estamos gravando isso via Zoom, porque, bem, voar para os Estados Unidos da América é bastante caro. E no momento, isso é ainda mais problemático do que normalmente é. Então, perdoe quaisquer erros no feed de dados do Zoom ou o que quer que seja, esses são totalmente minha culpa. Mas espero que isso não seja um grande problema. Então, acho que a primeira coisa, se você quiser se apresentar aos espectadores e apenas explicar um pouco sobre quem você é e o que você fez na Marinha. Obrigado, sim, e vou tirar o chapéu agora que autentiquei que meu encoraçado Iowa tinha. Eu sou Larry Sequist, um capitão aposentado da Marinha. Estou falando com vocês hoje de Gig Harbor, apropriadamente Gig Harbor, Washington, uma pequena vila portuária ao sul de Seattle, em Puget Sound. Minha esposa e eu, ela é uma escritora. Nós nos aposentamos aqui após minha carreira de 32 anos na Marinha. Eu segui essa carreira com 8 anos na legislatura do estado de Washington e agora estou trabalhando em um livro sobre uma estratégia de democracia que, em parte, se baseia na minha experiência na Marinha. Vamos falar sobre o lado marítimo da minha carreira? A outra metade da minha carreira em terra foi principalmente como estrategista político-militar no Pentágono. Às vezes. Então, acho que a primeira pergunta que temos é: você poderia nos dar uma ideia dos vários navios em que serviu antes de realmente assumir o comando do Iowa? Bem, eu era um garoto da fazenda, nascido em Idaho, e cresci em uma fazenda em Oregon. Então, como muitos garotos da fazenda, fui para o mar. No meu caso, me alistei na Marinha dos Estados Unidos da América porque estavam prestes a me convocar e me alistei a bordo de um barco a diesel na época. Eu estava em Washington, Distrito de Colômbia, e acabara de terminar 3 anos de operações polares no Ártico e no Ártico. Mas o meu primeiro navio foi um USS Drum, um antigo barco a diesel da Segunda Guerra Mundial, sem baterias. Era apenas um navio de treinamento em Distrito de Colômbia, e eu fui para o mar em um barco a diesel em Norfolk, saindo de Norfolk, onde fiz o que todos os recrutas marinheiros fazem, começar a traçar tubulações. Uma vez que recebi uma comissão pelo caminho, fui para o campo de treinamento no dia seguinte, após me formar na faculdade,
e obtive minha verdadeira educação. E então me candidatei para a escola de candidatos. A oficial recebi uma comissão e meu primeiro navio foi o cruzador Northampton. Era o cruzador de comando, que era o posto de comando nacional alternativo. Foi um bom período de serviço para mim, porque me tornei o assistente de navegador, consegui viver na ponte e realmente obtive, como um novo oficial, uma boa experiência marítima, educação em navegação, marinharia, manuseio de navios e como era um navio grande. A partir daí, me tornei um marinheiro destruidor. Fui ver brevemente meu imediato, disse: sabe, você quer ficar na marinha e tentar este destruidor. Então ele me mandou ver em uma antiga classe Fletcher para Piper por algumas semanas. E apesar do gás de escape, voltei como um marinheiro destruidor dedicado. Então servi como oficial de guerra antissubmarino, oficial de guerra antissubmarino no USS D'Amato, um Fleet Rehabilitation and Modernization 1. Depois da escola, voltei como oficial de armas no USS O'Hare, outro Fleet Rehabilitation and Modernization 1, e então tive a sorte de, como tenente durante os anos do Vietnã, assumir o comando de um barco de patrulha de guerra 99 USS Beacon. Fomos construídos nos Grandes Lagos, comissionados em Boston, passamos pelo Canal de Suez até San Diego, e então eles começaram a encerrar a guerra justo quando estávamos prontos para zarpar para o Vietnã. Então acabamos voltando para Norfolk com aquele navio. Então fui para a Terra pela primeira vez para o Pentágono depois de 7 anos no mar e um comando. E de lá tive mais 3 comandos. Eu digo às pessoas que tive um pequeno, médio, grande e extra grande. O Farol, após minha primeira turnê no Pentágono, então comandei a fragata Brownstein, fragata 1037, o destroyer da classe Spruance David R. Ray, e então o encouraçado Iowa. Ir de um Spruance para o Iowa é uma mudança enorme, considerando que o navio anterior poderia quase servir como um bote salva-vidas para o próximo. De fato. Mas, sabe, eu vou te dizer, Drake, uma das coisas interessantes é que não importa o quão grande ou pequeno seja o navio, o papel do capitão é o mesmo. E eu percebo como um 4 listras com 1.600 pessoas na tripulação, que basicamente eu estava fazendo a mesma coisa, com muito mais pessoas do que eu estava como tenente, com uma tripulação de 31. E eu acho muito importante que nos lembremos que o mar é um lugar muito grande e não importa o quão grande o navio pareça, ainda é uma pequena mancha nesse oceano com marinheiros levando-o para o mar. Sim, o mar é sempre maior, não importa o que, não importa onde você esteja, então... Me lembro de ir ver quando falava sobre grande versus pequeno, eu estava em Iowa. Estávamos saindo de Norfolk, no Seadeal, saindo pelo canal rumo ao que denominamos Vacate, da área de operação de Virginia Capes. E eu embarquei um jovem repórter de jornal que estava comigo na ponte e percebi que, enquanto ele estava ao meu lado fazendo perguntas, ele estava me olhando como talvez o indivíduo mais poderoso que ele já viu no mar. Tudo parecia estar sob meu controle. Navio gigante, grandes canhões, comandos. Continuando, passei os próximos 2 dias enquanto ele estava no mar conosco, enviando-o ao redor do navio para que ele pudesse entender que quem realmente estava no comando eram os marinheiros nas placas do convés e seus chefes, seus oficiais subalternos. E chefes, que esses nossos navios são comandados de baixo para cima pela tripulação, não de cima pelo capitão. Sim, e eu suponho que isso é uma das coisas. Eu suponho que, mesmo voltando à Segunda Guerra Mundial, quando eu olhei para a maneira como a Marinha dos Estados Unidos da América comandava seus navios e desenvolvia seu estilo de comando durante aquele conflito, isso é uma das coisas que distingue os Estados Unidos da América e certas outras marinhas aliadas de algumas das outras marinhas, em que não é um estilo quase feudal, autoritário. O capitão disse isso, né? Portanto, você deve fazer isso, independentemente de qualquer outro sentido. Há bastante liberdade e, obviamente, não necessariamente uma conversa desrespeitosa, mas se um oficial de patente inferior acha que
que essa não parece ser a decisão mais sábia, você pode receber um muito respeitoso senhor. Você tem certeza de que é isso que você quer? E às vezes deliciosamente direto. Sim. Você sabe, é importante lembrar, mas eu senti na Marinha Americana, esse tripulante é um concidadão. Ele tem um voto, assim como você. Ele está pagando impostos, assim como você está. E, em certo sentido, todos nós somos cidadãos juntos servindo o nosso país. Sim. Então, quando você assumiu o comando do Iowa, obviamente era meados dos anos 1980, qual era o principal papel do navio durante o tempo em que esteve sob seu comando? Porque não estava há muito tempo fora do armazenamento naquele ponto. Certo. E deixe-me começar a história, como você se lembra, no início dos anos 80, quando o presidente Reagan se tornou presidente e John Lehman se tornou o secretário da Marinha. O secretário Lehman tinha essa visão de uma marinha de 600 navios. Ele queria crescer de 550 para 600. E para fazer isso, e não apenas construir uma marinha em torno de batalhas ou grupos de batalha de porta-aviões, ele queria trazer os quatro couraçados de volta e construir grupos de batalha em torno dos couraçados. Isso lhe daria mais manobra de capital, você sabe, mais navios de capital para manobrar, foi uma ideia brilhante. E o primeiro a ser trazido de volta foi o New Jersey. Então, a comissão de New Jersey estava baseada na costa oeste. E assim que eles colocaram aquele navio de volta em comissão, e isso se conecta ao meu papel, explique como isso seria importante para mim. Quando New Jersey foi colocado em comissão, ela havia sido brevemente restaurada por um ano no Vietnã, colocada de volta em conservação, de volta novamente com uma nova tripulação. Eles decidiram dar ao navio e à tripulação um espaço para respirar, para se acostumar com o novo navio, marinha, para aprender sobre navios de guerra de volta à água novamente. E assim, New Jersey foi enviado em 83 para um cruzeiro Westpac. Durante esse Westpac, acho que a data era 23 de outubro de 1983, foi quando os fuzileiros navais foram explodidos por aquele atentado terrorista em Beirute. Grande crise de segurança americana. Então, New Jersey foi acelerado de volta através do Pacífico, pelo Canal de Suez, através do Atlântico. Eles mudaram os comandantes S em Gibraltar, voaram um novo comandante, porque o outro já tinha seu tempo esgotado, outro cara pronto para assumir, e eles colocaram New Jersey imediatamente na costa de Beirute. E ela ficou lá fazendo 3 nós, fazendo retornos em U há semanas, com muito pouco tempo de disparo durante isso. E então, de repente, a Casa Branca decidiu que queria atirar em alguns caras maus nas montanhas acima de Beirute. Então, eles ordenaram que o encouraçado New Jersey disparasse contra aquelas colinas. Agora, aquela pobre tripulação, eles eram pessoas maravilhosas. Porém, eles sequer haviam concluído o treinamento básico de artilharia e ninguém sabia exatamente quais eram as coordenadas exatas daqueles alvos que a Casa Branca queria atingir. Mais tarde, consegui entrevistar as pessoas envolvidas. Aquele disparo foi extremamente impreciso. Isso envergonhou a Marinha e eu estava na fila para me tornar o segundo chefe executivo de Iowa. Iowa estava em tempo de reequipamento durante isso, então minhas instruções do próprio secretário da Marinha eram para garantir que os encouraçados pudessem atirar com precisão, e eu tinha, inusitadamente, minhas ordens vieram diretamente de secretário. Então, quando cheguei ao navio, minha última visita ao almirante com meu comandante de tipo em Norfolk, o almirante me disse: Larry, você faz os disparos, eu farei a contagem. Você não tem limites para munição de treinamento. Eu era um marinheiro feliz, eu amo artilharia, então nos tornamos, fomos ver com algumas pessoas maravilhosas de artilharia. O agora falecido comandante Jenny Cosmic era o oficial de artilharia, um fabuloso, o mestre-chefe Chalk Hill,
o fabuloso artilheiro voltou para a Coreia, novos grandes canhões e graça, grande, gradualmente nos ensinamos, treinamos a tripulação, tiramos o Cosmoline das armas e nos tornamos o navio de guerra de tiro mais preciso da história, eu tendo a terminar a história. Agora nos foi atribuído terminar essa história. Fomos designados para ir à Operação Ernest Will para ajudar a escoltar petroleiros através do Estreito de Hormuz. Mas ainda não tínhamos provado ao secretário Lehman que tínhamos cumprido suas instruções para mim. Então eu estava no Mediterrâneo, estávamos a caminho de agendar para ir ao Canal de Suez. Mas eu tinha que fazer um disparo de qualificação em o Mar Egeu. Os gregos tinham uma pequena rocha, uma pequena ilha chamada Avigonici. E nós chegamos em Avigonici, naquela época nós tínhamos o RPVs, Pioneers a bordo, e fizemos um exercício de artilharia que durou o dia todo para demonstrar o quão precisamente estávamos atirando. Esse relatório eu enviei para a cadeia de comando. Dentro de algumas horas, eu tive uma luz verde de que havíamos atendido aos critérios do secretário. Os encouraçados foram liberados para voltar à ação. Então, isso nos colocou, essa foi basicamente a minha história, colocar o navio em comissão e mostrar que esses encouraçados realmente são o que Lehman e Reagan pensavam que poderiam ser, e eles se mostraram fabulosos, é claro. Sim, certamente. Mesmo vendo apenas algumas fotos dos anos 1980 do navio, você pode perceber Navegando com seu grupo de ação de superfície. E quero dizer, além do tamanho puro dele, obviamente, mas muitas vezes ouvi dizer que você pode dizer qual navio é o encouraçado, porque é o navio mais bonito do esquadrão. absolutamente. Quero dizer, para ser justo, não ajuda que a Marinha dos Estados Unidos da América, para ser honesto, passou por um longo período apenas colocando um bloco gigantesco em cima de um casco bom para fins de radar, mas ainda assim, os Iowas ainda são um estilo de navio muito, muito único. E você sabe, Drake, para os historiadores navais, entre seus espectadores e leitores, é importante lembrar que após a Primeira Guerra Mundial, os tratados navais de Londres impuseram um conjunto de limites de construção para os couraçados, e havia a Marinha dos Estados Unidos da América como os britânicos. Estávamos construindo pequenos grupos de 2 ou 3 couraçados e refinando designs. Finalmente, declaramos no meio dos anos 30, os Estados Unidos da América fizeram isso, que os japoneses haviam violado os tratados navais de Washington-Londres com o cruzador da classe Congo. Afirmamos que eles excederam os limites de tonelagem. Isso nos deu, sob o tratado, 10 mil toneladas. Essas 10 mil toneladas, além das classes anteriores, nos deram este brilhante design de Iowa, um casco soberbo, um equilíbrio perfeito entre velocidade, armadura, equipamento instalado. Foi apenas o ponto ideal do design de navios capitais. Então você mencionou que tem este maravilhoso navio, você tem um cheque em branco para atirar com todas as armas, que é possivelmente uma das melhores frases que eu poderia pensar em ouvir a bordo de um navio, especialmente. Algo assim, costumávamos dizer, sabe, um dia sem artilharia é um dia sem sol. Atiramos 6 dias por semana, e se você quiser atirar no domingo, basta pedir, faremos isso, David. Playlar, PhD, como foi realizar um exercício completo de artilharia no Iowa? David. Plylar, PhD. Antes de tudo, muitas pessoas estão envolvidas. Porque nós disparávamos tanto, muitas vezes não colocávamos a tripulação completa em quarto geral. Nós fecharíamos em torno das torres e dos depósitos e colocaríamos. Mas você sabe que havia 40 a 50 pessoas em cada uma dessas 3 torres, contando as equipes no depósito de torres. Cada uma dessas torres, a propósito, é cerca de 1.800 toneladas de maquinário que gira, e eles giram em caminhos de rolamento de esferas que são incrivelmente precisos. Você sabe, você poderia colocar essas armas, a máquina.
A maquinaria ela é simplesmente espetacular, a propósito, né? Os materiais do Iowa, a qualidade do aço. Ah, essa era uma das maiores armaduras já fundidas na época. O navio foi construído principalmente por mulheres no estaleiro naval de Brooklyn. Outra coisa interessante é qual o tamanho de um navio de guerra. O que decidiu isso que eu mencionei, os tratados, né? O tamanho do navio de guerra é decidido pela largura do Canal do Panamá, tinha que ser um pouco menos de 110 pés e tinha que passar por baixo da ponte do Brooklyn quando foi comissionado. Então você pode ver que a parte mais alta do mastro dianteiro tem um lugar onde você pode adicionar mais no topo, que passa por baixo da ponte do Brooklyn. Então esse é o tamanho de um navio de guerra. Sim, e eu suponho que quando você está fazendo a artilharia, obviamente você tem esses canhões de 50 calibres de 16 polegadas, os canhões principais, mas pelos anos 1980, esse não é o único equipamento e todo o equipamento mais recente no navio. Então, que outra tecnologia, então, que você conseguiu usar durante a sua nova tecnologia, você conseguiu usá-la durante o seu tempo no comando? Sim, e eu quero voltar à sua pergunta sobre realmente fazer uma artilharia com canhões de 16 polegadas. Então, sim, durante a reforma para os anos 80, adicionamos os mísseis de cruzeiro Tomahawk, e com uma capacidade de armas nucleares e os mísseis Harpoon. Então, o que você tinha era essa sinfonia de poder de fogo. Novamente, Drax, se você voltar para olhar o design original, mesmo sem os mísseis, era brilhante, que o design das tramas da bateria principal, as tramas da bateria secundária de 5 polegadas, com aqueles antigos computadores eletromecânicos, esses antigos computadores podiam posicionar essas armas com mais precisão, porque testamos eles lado a lado do que os modernos computadores digitais. Uma maquinaria maravilhosa. E foi realmente um prazer. Eu gostei de estar perto de maquinário tão bem projetado, tão bem pensado, e as relações intrincadas entre 3 torres, no nosso caso, 6 armas, originalmente eram 10 armas de 5 polegadas e 38. Eu cresci com uma arma de 5 polegadas e 38, essa é a única que eu poderia desmontar sozinho, mas ter todo aquele poder de fogo era realmente uma coisa notável. Então, aqui está uma maneira de pensar sobre isso. Nós não pensávamos muito sobre batalhas marítimas mais, mas se você fizesse, você poderia, sabe, você poderia disparar um míssil de cruzeiro de longo alcance, você poderia atirar um arpão a 60 milhas de perto, iniciar artilharia de longo alcance a 20 milhas e depois continuar até o alcance de 5 polegadas com essa sinfonia de poder de fogo. Nosso foco principal, claro, era para a artilharia em si, nós usávamos proteção auditiva, mas e você precisava disso se estivesse no convés principal. O que era realmente importante era entender, e quando os canhões disparavam, você podia sentir como se um forno se abrisse, sabe? Apenas esse flash de calor. Uma coisa interessante, os canhões, quando você dispara uma torre de 3 canhões, você dispara os canhões do centro, esquerda e direita, e há uma coisa chamada agastat, um antigo dispositivo elétrico que retarda o gatilho de disparo para que, se você tem todos os 3 canhões carregados e conectados ao plot, quando o plot puxa o gatilho, os canhões vão fazer bum, 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 e essa distância tivemos que ajustar quando eles recomissionaram. Então, a ideia básica é que o canhão do centro dispara. O canhão da esquerda, ele dispara, isso deforma a torre ligeiramente para a esquerda. Você precisa dar tempo para a torre voltar à linha do canhão, ou o canhão da direita vai atirar para a esquerda, do centro e dos canhões da esquerda. Esse tempo teve que ser ajustado na recomissionamento moderno, porque as ondas de choque do canhão do centro e da esquerda se sobrepunham nas instalações dos CUIs,
e a onda de choque esmagaria a eletrônica dentro do radar de rádio do CEWIS. Então, reajustamos isso para ser o canhão do centro, 400 milissegundos para o segundo canhão e 1000 milissegundos, 1 segundo para o canhão da direita. Então, seria bum, bum, bum. É uma espécie de ondulação. E você poderia se disparasse todos? 3 torres. Simultaneamente, claro. Se você olhar, pode ver esses projéteis. Esses são grandes projéteis. Os pequenos eram de cerca de 1965 libras, algo assim. Os pesos pesados chegam a 2.400 toneladas libras. Você pode ver esses projéteis a caminho de sair. Sim, eu acho. Que outro motivo para o tempo é garantir que os projéteis não estejam correndo lado a lado para que não colidam. Sim, eu achei isso bastante fascinante quando estava lendo, especialmente. Quer dizer, foi um pouco antes do tempo de Iowa, mas durante a segunda ação noturna na Batalha Naval de Guadalcanal, onde você tinha Washington atirando. E sim, muitas pessoas pensam, você dispara as armas e vê fotos e vê o clarão da explosão do cano, e então as pessoas pensam, e é isso. Você meio que só faz isso, e então talvez você veja uma explosão vários segundos depois. Mas então, com a descrição dos artilheiros em Washington, eles estavam vendo seus projéteis arquearem pelo céu, passarem pela nuvem baixa, obviamente fora de vista, e então 10, 15 segundos depois você os vê cair das nuvens. No outro extremo da escala. Tão importante perceber isso, sabe? Você tem essas ópticas espetacularmente boas, tanto nos diretores quanto na torreta também, para que as torretas pudessem realmente se controlar opticamente, se pudessem ver o alvo. Mas, na maioria das vezes, você queria atirar em alcances onde aquele alvo estava fora de vista. Então, você precisava de radar, precisava de observadores avançados. Treinamos os fuzileiros navais para serem observadores avançados. E então, com o RPV e DRAC, uma coisa importante a entender sobre a artilharia de calibre maior é bastante diferente de dizer armas de 5 polegadas ou armas menores embora. Isso é artilharia estatística, quando você está disparando armas de grande calibre, você está disparando padrões estatísticos. Então, o que você está fazendo é medindo o desvio padrão à esquerda e à direita, e para frente e para trás. Descendo essa linha de tiro, então, se eu estivesse, por exemplo, disparando em um campo de futebol no Reino Unido, alinhado longitudinalmente com esse campo, poderíamos soltar cada projétil na grama, nada nas arquibancadas, e a maneira como fizemos isso é gerenciando muito cuidadosamente a temperatura do pó, conhecendo as velocidades iniciais que obtivemos de cada lote. Tínhamos um pequeno velocímetro de radar, medíamos a velocidade de cada bala saindo do cano e então mantínhamos registros sobre aquele lote de pó com esses projéteis, qual era a velocidade inicial. Que conseguiríamos, então, a artilharia é uma arte e uma ciência, não há nada que você não calcule na artilharia, o que a torna tão interessante, e você tem essa enorme equipe de pessoas que estão trabalhando como uma sinfonia, orquestra na torre e no enredo, e os observadores. Sim, então, com tudo isso, obviamente, também acho que foram os drones pioneiros usados para observação com a artilharia ou foram usados para outros fins? O principal propósito, novamente, era aquela missão básica, a diretiva do secretário, né? Os navios de guerra têm que ser precisos, e eu vou te dizer, como um cara de artilharia, você cresceu olhando para a minha queda de tiro através de binóculos. É uma enorme diferença estar sentado com a câmera em cima do alvo, olhando para baixo e vendo a queda do tiro cair e claro que os caras no enredo podiam ver isso, então você quase poderia ter o oficial da sala de traçado sendo seu próprio oficial de controle de fogo. Nós éramos um pouco mais disciplinados, que você sabe, havia um comando sobre um ajuste de esquerda e direita para ajustar o fogo. Mas esse era o propósito do pioneiro. Novamente, uma história marítima interessante.
O secretário, após aquele problema, o disparo em Beirute, estava em Israel e os israelenses haviam inventado, era um sistema israelense, eles voaram o veículo aéreo remotamente pilotado sobre o secretário durante sua visita e então mostraram a ele o vídeo. Então ele gostou e comprou, e no típico estilo de John Lehman, encomendou essa coisa. Nós não sabíamos disso. Eu ainda me lembro de um dia em que um par de caminhões grandes de bife desceram o pier em Norfolk e um tenente-comandante chamado Dana Griffith subiu a bordo e ele estava com os caminhões. Um monte de caixas grandes foram descarregadas por guindastes ao lado do navio. Ele disse: "Oi, capitão. Eu sou Dana Griffith. Estou aqui com o sistema Pioneer. Vamos instalar isso no navio. Agora estou à sua disposição. Então tivemos que descobrir onde colocaríamos isso. Encontramos um lugar nos aposentos do oficial almirante que poderíamos reconfigurar para ser o centro de controle. Coloque o. Você sabe, nós poderíamos lançar com essas pequenas garrafas de jato e então colocaríamos grandes postes de gol com uma rede entre eles. E eles, o controlador, ficaria com seu pequeno controle remoto quando assumisse o controle local e voaria o veículo aéreo remotamente pilotado diretamente para si mesmo naquela rede. Então, foi isso que fizemos, nós construímos essa coisa e descobrimos como usá-la. Nós derrubamos muitos RPVs antes de finalmente eliminar todos os bugs e descobrir como funcionava. Mas o efeito foi notável. Mudou completamente a artilharia de grande calibre para poder olhar para o alvo de cima. Na verdade, eu mencionei isso, você sabe, o tiro para obter a luz verde para ir do SECNAV naquele último dia de disparo de qualificação no MED, quando estávamos no Egeu, naquela rocha Avgonise, usamos o veículo aéreo remotamente pilotado para ver a queda do tiro. E quando saímos, não só fomos muito precisos, mas deixamos aquela rocha bem menor do que era antes. Sempre pensei que deveríamos enviar uma carta aos gregos pedindo desculpas por reduzir o tamanho da ilha deles. Estávamos no ramo de rearranjo de paisagens. Justo o suficiente, sim. Agora, havia outras tecnologias, outra coisa que fizemos, se eu puder. Aqui estão algumas outras coisas. Não eram apenas os RPVs, a adição dos mísseis, quando você adicionou todo aquele poder de ataque de longo alcance, bem como as armas, você precisava da capacidade de controlar isso. Então, o que fizemos foi reaproveitar a antiga cabine do almirante no nível OTIL, como que chamamos de ataque. Era um centro de informações de combate superior, um centro de informações de combate superior, o inferior, o original, estava dentro da caixa blindada, de onde você sabe os homens do radar trabalhavam, mas adicionamos lá em cima esse centro de ataque e eu construí um tipo diferente de arranjo de comando, no qual o oficial de ataque estava realmente controlando o navio na missão. O oficial no convés da ponte estava indo onde o oficial de ataque disse para ele levar o navio. E conseguimos fazer isso porque tínhamos os primeiros computadores portáteis ou transportáveis. E pela primeira vez na Marinha de Superfície, quando voltávamos ao porto após um período no mar, esses contratados de informática vinham a bordo e conversávamos. E eles reprogramariam nossos sistemas de computador para que pudéssemos ver o espaço de batalha e controlar mísseis, aviões. Poderíamos ver tudo de lá. Então, essa foi uma inovação importante. Outra coisa que fizemos é perceber que, porque os navios de guerra foram construídos com capacidades de autorreparo, havia algo como 26 lojas construídas no navio de guerra, tudo desde a forja, você poderia moldar algumas peças de aço do seu próprio grande oficina. Acrescentamos lojas de eletrônicos high-tech. Então, transformei essa parte do navio de guerra em um navio de reparo que foi realmente financiado pelo comandante do tipo.
E eu poderia levar a bordo pequenos projetos de reparo dos pequenos rapazes na companhia. Eles voariam ou enviariam por barco coisas que precisavam ser reparadas e nós faríamos todos esses consertos a bordo do navio. Então, isso foi outra coisa que meio que inventamos, né? Usar o navio de guerra como um móvel, base móvel, algumas outras coisas, enquanto eu estava pensando, Zac, sobre inovações. Isso vai parecer terrivelmente simples, mas era importante para a tripulação de Northampton Beliches, em vez de dormir nos beliches de lona da Segunda Guerra Mundial, 6 ou 8 de altura. Havia beliches de Northampton que, pelos padrões modernos, ainda era um lugar terrível para se ter como lar, mas melhor do que os quartos da Segunda Guerra Mundial. E instalamos ar-condicionado, que era tanto uma bênção quanto um problema. Os designers lá nos anos 30 e 40 eram brilhantes designers de manuseio de ar, de modo que eram muito habilidosos em mover grandes volumes de ar antes do mundo do ar-condicionado através de um navio para ventilar espaços, incluindo espaços de engenharia. Quando colocamos o ar-condicionado, as barreiras estragaram esses padrões originais de fluxo de ar. Levou-nos um ano para finalmente descobrir maneiras de podermos ter tanto o ar-condicionado quanto o fluxo de ar natural que originalmente havia sido projetado. E, a propósito, outra inovação. No espaço de engenharia, estávamos queimando um combustível diferente do que onde o navio foi projetado para queimar. Os velhos dias do óleo preto. Segunda Guerra Mundial, então levou os engenheiros, eles fizeram um trabalho brilhante. Levou meses e meses de trabalho para reajustar gradualmente toda a planta para que pudéssemos operar em plena potência. E nós realmente comandamos o encoraçado Iowa. Minha lembrança é que estávamos indo a 36,5, 37 nós. Poderíamos manter isso por 1 hora ou mais como um regular teste de potência total. Muito orgulhoso disso. Eu tive que ter cuidado com esse número, porque toda vez que conto a história, a velocidade fica maior. Mas tivemos esse navio de guerra de 65 mil, 70 mil toneladas indo a 37 nós. Deve ter sido uma visão bastante intimidadora. Só posso imaginar como deve ter sido a onda de proa naquele ponto. Muito pouco realmente, sim, muito pouco por causa do brilhante design do casco. Sim, não é. Você não está colocando muita energia, não está desperdiçando energia e não vê que não está empurrando um grande arco. Na verdade, era um precursor antigo, sabe, aquele tipo de proa bulbosa, mas Sim. um casco extremamente bem projetado e hidrodinâmico. Sim, realmente é necessária uma grande força para mover algo desse tamanho a essa velocidade. Estou tentando converter nós em milhas por hora para ter uma ideia melhor, mas Não sei como você faria isso, mas concordo. isso provavelmente resultaria em multa por excesso de velocidade em certas áreas. Assim, Eu não gostaria de ser quem tenta pará-lo. bem, curiosamente, estávamos quase na velocidade do meu primeiro comando, a lancha de patrulha, que era movida por um motor a jato J-79. Podíamos fazer 40 nós com isso. Então, com o navio, obviamente, todo trabalhado, qual foi a reação de outras marinhas e do público em geral quando você estava realizando várias visitas a portos com este navio enorme, do tamanho que a maioria das pessoas provavelmente nunca viu antes? Bem, obviamente muito positivo, né? Um impacto poderoso, é um navio lindo e muito impressionante. E alguns exemplos, na verdade, começando já que você está no Reino Unido, e sua primeira experiência, se bem me lembro, Drake, foi em Portsmouth. Sim. Mas fizemos uma visita ao porto em Portsmouth no outono de 1986. Tive que queimar algum combustível para aliviar e aumentar o calado em alguns pés para entrar no porto de Portsmouth. Mas ao entrar lá, lembro-me que a British Broadcasting Corporation News enviou equipes de televisão, eles estavam transmitindo nossa chegada do ar. Eu estava cuidadoso ao entrar, como me lembro da história britânica.
O His Majesty's Ship Lion, o último navio de guerra, foi rebocado para fora de Portsmouth. E no reboque, New Lion encalhou bem embaixo deste pub que está nos destroços, bem na entrada do porto de Portsmouth. Então eu queria ter certeza de que passava pela entrada, mas tivemos uma visita fabulosa, dezenas de milhares de pessoas nos visitando em todos os lugares que fomos, ou na Alemanha. Nós também fizemos uma visita de Estado, por exemplo, em Istambul. Você poderia usar o navio como um capital político para o país. Outra coisa que foi muito importante em Honduras, por exemplo, nós atracamos em Honduras pelo lado do Caribe. E com helicópteros eu voei algo como 40 tripulantes, 2 médicos, 2 capelães, um dentista com uma cadeira de dentista portátil, até um orfanato nas montanhas acima de São Pedro Sulu. Ao ler atualmente sobre os hondurenhos que estão tentando escapar de Honduras, estávamos trabalhando exatamente na mesma área, pintamos um orfanato, reparamos a fiação, fizemos muitos trabalhos médicos e odontológicos. A tripulação, claro, estava muito orgulhosa do que conseguiu fazer. Então, é outro exemplo de não ser apenas um rosto bonito no porto, mas de poder fazer algo significativo com a população local. Isso mostrou o valor da América, nossos valores e nossa tripulação. E eu vou te dizer o mais importante, a seca. Eu sempre conversei e vi a tripulação como os melhores embaixadores da América quando desembarcamos nossa tripulação em qualquer porto, Istambul ou Portsmouth. Isso era a América desembarcando, marinheiros bonitos. Tínhamos este maravilhoso comandante, mestre-chefe Bob Scott, o melhor marinheiro com quem eu já fui para o mar. Você poderia ter colocado um uniforme de almirante de 4 estrelas nele e ele seria facilmente capaz de comandar toda a marinha. Bob Scott era um líder fabuloso para a tripulação e ele estava sempre no convés do quarto. Nenhum marinheiro desembarcou sem Bob Scott ter dito, e se o marinheiro não estava totalmente pronto para desembarcar, de alguma forma uma ruga na testa do mestre-chefe Bob Scott, aquele marinheiro voltava para dar uma segunda rodada de retoques antes de desembarcar. Então, como diplomatas, esse tipo de uso da presença do presidente do navio era muito importante como parte da presença da América ao redor do mundo, uma razão pela qual ainda queremos ter navios de guerra. Sim, eles certamente fazem uma declaração. Devo mencionar a propósito algo que todos viram. Falamos sobre o presidente Reagan no 4 de julho de 1986. Fizemos a revisão naval internacional. A Estátua da Liberdade tinha 100 anos. Ela tinha sido nos dada, não, a estátua não tinha 100 anos em 86, talvez tivesse. Foi nos dada pelos franceses, a Estátua da Liberdade, ela tinha sido reformada, recomissionada, e então a ideia era que no 4 de julho teríamos uma revisão naval internacional, o presidente Reagan estaria a bordo do navio, e então, mais tarde no dia, com um laser, ele reacenderia a Estátua da Liberdade. Tínhamos algo, me disseram, como 1 bilhão de espectadores na televisão ao redor do mundo para essa revisão naval internacional, de ter o presidente a bordo de dezenas de navios de marinhas de todo o mundo, milhares de pequenos barcos. Então, esse foi outro lugar onde as pessoas realmente gostaram da ideia deste belo navio representando o melhor da América, com os melhores marinheiros da América a bordo. E obviamente não é sempre diversão e jogos e ser capaz de mostrar o navio, mas obviamente é um navio de guerra, então Iowa, pelo que entendi, foi enviado para o Golfo Pérsico durante a Guerra dos Petroleiros, um pouco de uma mudança do negócio do aeroporto. Houve algum incidente particularmente perigoso a bordo do Iowa com navios ou aeronaves iranianas ou iraquianas, etc., durante esse período?
Tudo foi um chamado próximo, prolongado. Mencionei o tiroteio em Afeganize e a autorização para passar pelo Canal de Suez. Tenho grande simpatia por este enorme navio mercante que ficou preso, porque eu também tinha um navio muito grande em um pequeno canal e aprendi sobre efeitos bancários e coisas assim. Nós nos saímos muito bem, obrigado, graças a alguns excelentes pilotos egípcios. Quando entramos no Golfo Pérsico, isso foi em novembro, dezembro de 87 até janeiro de 88, fevereiro de 88. Isso foi bem no meio daquela guerra de 10 anos entre Iraque e Irã. Os iraquianos já haviam atingido um dos nossos navios no Golfo Pérsico. Eu passei, esta é a terceira vez na minha carreira que estive no Golfo Pérsico em missão. Eu estava lá há muito tempo, na minha carreira mais jovem, e os iranianos estavam interferindo no tráfego de petroleiros de entrada e saída. Agora, quando entramos lá, era por volta do tempo em que estávamos navegando. Houve um dos incidentes em que a Guarda Revolucionária de Bandarabas e das ilhas lá, as ilhas iranianas, havia interferido com alguns petroleiros. E havia a capa da revista Times, se bem me lembro, que tinha uma foto de um enorme petroleiro e a fragata americana seguindo para a segurança após o navio mercante. Então eu disse à minha tripulação que você nunca vai encontrar uma foto com a Iowa seguindo um petroleiro através do Estreito de Hormuz. Estamos lá para proteger, não para ser protegidos. E, a propósito, falar sobre inovação de ataque, os companheiros do contramestre lembraram dos velhos tempos. Eu era da turma que foi construída com equipamento de varredura montado na proa. Então, descemos para o estaleiro da Marinha de Charleston, onde o Comando de Varredura de Minas era o seu depósito de ossos. Encontramos equipamento de varredura Paravane antigo e equipamento de varredura improvisado em ambos os lados da proa, para que pudéssemos implantar com J. Davids, implantar nossos paravanes e varrer um canal de 3 a 400 pés de largura da proa. Eu poderia colocar as âncoras para baixo. Equipamento de varredura, basicamente, poderíamos nos proteger agora, quando chegamos lá. A maneira como operávamos é com os iranianos, tendo Era algo como 23 locais de bichos da seda. Não sabíamos quais tinham os mísseis, mas eles podiam brincar de esconde-esconde com esses diferentes sinais de bichos da seda. Os barcos da Guarda Revolucionária zigue-zagueando ocasionalmente, atirando em um petroleiro com metralhadoras, ocasionalmente tentando soltar minas. Nossa missão era trazer calma para tudo isso, e o que nos permitiu operar foi a lei internacional que diz que se você está a mais de 20, está em águas internacionais, capaz de operar como um navio de guerra, rotacionar radiadores, taxa de rotação, treine suas armas, voe helicópteros, você pode ser um navio de guerra em águas internacionais. Mas se você estiver em uma zona de trânsito, não pode se comportar como um navio de guerra. Você deve permanecer pacificamente nessas coisas de trânsito. Havia uma coisa chamada futebol. Conforme você vai para o norte do Oceano Índico, Mar Arábico, até o Estreito de Hormuz, pronto para uma grande e difícil virada à esquerda. Há um pequeno pedaço lá, com alguns quilômetros de largura e de leste a oeste, 4 ou 5 quilômetros de comprimento, que chamamos de Ufotebol, que tem mais de 12 milhas do Irã e Omã. Isso é água internacional. Então eu iria pacificamente pelas rotas marítimas internacionais, entrar no futebol, nos transformar em um navio de guerra, e o Irã simplesmente se fecharia. Todos os guardas heavy ficariam quietos, 4 voos pararam, tudo se acalmou durante essas patrulhas, terminaríamos uma patrulha, iríamos para o sul para uma pausa no Mar Árabe ao virar a esquina em Omã e gradualmente as coisas voltariam a subir. Uma das coisas interessantes foi descobrir
Claro que o Estreito de Hormuz tem sido a fonte ou uma rota para contrabandistas. Desde que fomos pela primeira vez ao mar em canoas longas, e havia esses barcos de alta velocidade, indo e voltando rapidamente entre o Irã e Omã, eu chamei esses senhores de comerciantes. Eles não eram alvos. Isso era apenas contrabando regular acontecendo, o que essas pessoas vinham fazendo há milhares de anos. Apenas com uma embarcação de velocidade um pouco maior agora. Então você tinha que ser muito cuidadoso sobre todas as companhias aéreas e coisas assim. Então não tivemos nenhum incidente, mas digo que estávamos em alerta, em quarto geral, o tempo todo por causa desses riscos. Algo que realmente ficou comigo enquanto terminávamos a patrulha final, prontos para partir, ter sucesso naquela missão lá, o vigia do porto era um jovem, provavelmente de 19 anos, sabe? 6, 9 meses antes, ele era um garoto da fazenda em Iowa. Agora ele era, sabe, terminando sua turnê no Golfo Pérsico, ele diz, sabe, capitão, nós éramos tão bons, eles sabiam que éramos tão bons que não precisávamos atirar, e essa é minha resposta, Drake, é que altamente capaz, altamente habilidoso, eles sabiam o quão bons éramos, eles sabiam que éramos o navio de guerra mais preciso na história, isso estava na imprensa, e quais eram nossas capacidades, isso fez a diferença. Sim, então eu suponho que é a coisa que você não mexe com alguém que você sabe que vai imediatamente virar e dizer, tipo, ah, você quer brincar, certo? Vamos brincar porque podemos, apenas um lado vai se afastar disso. Disso. E mantém as coisas calmas. Você está não estragando. para uma luta. Você está tentando. A missão da Marinha Americana é prevenir a guerra. Então, Steve, Winnie King. Então, enquanto todos, obviamente, faziam visitas aos portos, visitas ao Golfo Pérsico e coisas do tipo, houve algum incidente especialmente divertido durante as viagens do navio? bem, se você conversar com qualquer membro da tripulação, tenho certeza de que ele teria. Todos eram homens no meu tempo. Todas as tripulações eram masculinas naquela época. Tenho certeza que você ouvirá muitas histórias interessantes. Mas eu gostava de cada dia, sempre tinha algo acontecendo. E algum tripulante com uma história interessante ou algo engraçado acontecendo. Eles fizeram todas as coisas usuais de, você sabe, graxa de rolamento relativa e encontrando, você sabe, a vigia do boia masculina. E porque éramos um navio grande, tínhamos pessoas chegando, você sabe, toda semana chegavam alguns novos tripulantes. E então sempre havia um suprimento amplo de botas a bordo do navio para os veteranos se divertirem. Algumas coisas que fizemos que eu gostava de fazer. Nós tivemos equipamento de reabastecimento. Éramos um navio em andamento, sem embalagem, assim chamávamos. Então, na polpa de estibordo, eu tinha um grande equipamento de reabastecimento com mais de 2 milhões de galões de combustível a bordo. E eu podia reabastecer os navios ao lado. Então, montamos a Torre 3 com uma pequena carga em um dos canos e colocamos um equipamento para que pudéssemos disparar uma linha de tiro para o destruidor quando eles chegaram. Agora, o jeito normal, como você sabe, quando você passa uma linha de navio para navio, há uma linha de arremesso de punho de macaco. Um jovem marinheiro com um bom braço pode ser bastante preciso com isso, mas disparamos aquilo do cano da Torre 3 e fizemos isso ao pôr do sol. Então estava escurecendo com um pouco de chama saindo do cano. Assustou demais aquele navio, ele imediatamente, mas eu ficaria envergonhado de dizer que gostamos disso, mas ele se afastou e não se aproximou por um tempo, e nós estamos tranquilizando que não tentaríamos atirar. Costumávamos nos divertir, por exemplo, passaríamos a palavra nos alto-falantes do lado de cima, porque todos olhariam para o encouraçado como marinheiros destruidores, sabe? Você está sempre
Sendo jogado para todos os lados em cada mar e o encouraçado apenas navega como uma mesa, então passaríamos palavras nos alto-falantes One MC no topo, como o torneio de bilhar terminal foi adiado por 30 minutos, sabe? Começará às 16h30. Claro, esses caras lá estão sendo jogados para todos os lados em mares pesados, e esses desgraçados lá estão realmente jogando bilhar. E eu então tínhamos coisas assim que eu queria te contar. Uma história em particular, já que você é um britânico. Terminamos nossa turnê no Golfo Pérsico, estamos voltando para o Canal de Suez, sabe, passando por Aden. Fomos para General Quarters para passar por aquela pequena zona ali de Aden naqueles dias, e estamos subindo o Mar Vermelho e acabamos navegando ao lado de alguns navios britânicos com os quais operamos, um par de fragatas que estavam indo para o Canal de Suez, basicamente na mesma linha do tempo. Então simplesmente nos juntamos, tivemos alguns dias operando juntos com helicópteros e trocamos algumas pessoas e estávamos fazendo reabastecimentos em alta linha. Eles vieram apenas para jovens oficiais praticarem, sabe, sempre treinando e vendo. Então, o que fizemos em um pouco de contexto, mais cedo na minha carreira, eu estive nas Seychelles, eu disse que passei muito tempo no Oceano Índico, estive nas Seychelles em um destroyer anterior e havia um navio auxiliar real britânico naquele porto e eles eram maravilhosos, o guarda-roupa nos levou e claro que eles podiam beber no mar. No navio estávamos secos, então ficamos felizes em ser os convidados dos britânicos e me lembro deles fazendo um show para nós de vários tipos de pessoas estranhas visitando no guarda-roupa. Então, para retribuir o favor, o que fizemos quando esse destroyer, a fragata, o britânico veio ao lado do navio da Marinha Real e montamos a linha alta, pegamos com um dos principais internos dos barcos da previsão, ele colocou a águia do capitão de um lado e a cruz do capelão em sua gola. Então, ele estava vestido como um capitão capelão da Marinha, colocou o seu colete salva-vidas, pulou na montagem da linha alta britânica, onde você apenas fica em uma pequena barra em T, passou rapidamente, e quando pulou do outro lado, ele disse: onde diabos eu posso conseguir uma cerveja? E decolou e eu liguei para o outro chefe executivo na festa do som à mão no telefone. Eu disse: Capitão Hyman está tão envergonhado, nós tivemos esse capelão que eu estou levando de volta para os Estados. Ele tem um parafuso solto. E estamos tentando mantê-lo sob controle. Meu dever é levá-lo em segurança de volta para os Estados Unidos da América. Ele se soltou e está no seu navio. Você pode mandá-lo de volta para mim. Então, o chefe corre ao redor do navio britânico procurando por uma cerveja. Todos nós nos divertimos com isso. Achávamos bem divertido ver por um tempo suficiente na época. Sim, eu posso apenas imaginar a hilaridade tentando perseguir isso. Suponha que você precise perseguir e supostamente prender alguém que aparentemente está no comando. Hack, então você tem que lidar com ele. Com licença, senhor. Você está sendo detido, por favor, venha por aqui. Eu sei que a Marinha Real, os marinheiros da Marinha Real têm um maravilhoso senso de humor. Você sabe, se você estiver perto de um monte de marinheiros britânicos, você vai se divertir, e isso foi para tentar manter a nossa parte do relacionamento. Custou o suficiente? Sim, então eu suponho que uma das grandes questões, assim, quando você estava subindo nas fileiras, obviamente a maior parte desse tempo os Iowas estariam em conservação. Você já pensou que iria comandar um navio como o Iowa? David Plyler Jr. Não, porque nem os tínhamos. Eu sempre quis desde muito cedo. Eu queria estar no comando. Minha primeira folha de sonhos como um jovem oficial, você envia esses pequenos cartões para o Boopers Bureau of Naval Personnel sobre o que você gostaria de fazer. E eu escrevi comando de qualquer navio em qualquer lugar, não importa quão enferrujado.
E eu tive sorte, como eu disse, como tenente, para assumir o comando de um canhoneiro e depois permanecer no comando por um total de 4 vezes e você sabe como acabou. Eu fiz a escolha como um oficial de 4 listras, que eu queria a coisa normal, era ir para o mar como comandante de esquadrão. Eu realmente gosto de estar no comando e, para mim, minha decisão foi em torno de uma garrafa de comandante. 2 de 15 libras, as garrafas vermelhas, que precisam ser pesadas e marcadas com uma etiqueta todo mês, que essa garrafa de comandante. 2 ainda está apta para o serviço. Eu queria ter certeza de que essas garrafas de comandante, 2 eram minhas garrafas de comandante, 2 não garrafas de comandante, 2 que eu estava inspecionando no navio de outra pessoa. Então, eu fui muito sortudo para ter a oportunidade. E eu confesso que me preocupo hoje que em nossa Marinha Menor, com os cronogramas de treinamento comprimidos, que não estamos dando aos jovens oficiais nos dias de hoje, a oportunidade que eu tive de comando após comando para continuar aprendendo, para aprender mais, para conversar com outros comandantes, para descobrir o que você poderia fazer melhor na próxima vez. Acho que essa experiência realmente compensa, né? E é importante acumular essa experiência como comandante. Eu gostaria de ver, eu espero, né, um ressurgimento desse tipo de especialização. Esperançosamente, com as novas fragatas da classe Constellation chegando, isso aumentará o número de vagas abertas para oficiais que podem tirar proveito disso. Então, quando você assumiu o comando do navio com todos esses novos sistemas, havia algum outro sistema que você gostaria de ter visto adicionado durante a modernização que poderia ter sido útil? Sim, eu sou um grande fã de artilharia. Gostaria de ver, como ainda desejo que estivéssemos indo para armas de longo alcance. Mesmo lá, a primeira vez que fui para a Terra, eu era tenente do almirante vice, que comandava a marinha de superfície. Lembro-me de ir com o almirante King até Dahlgren, ao local de experimentação de artilharia. Mesmo nos anos 70, eles sabiam que podiam fazer projéteis de 100 milhas, e eu pensei que deveríamos investir muito mais em grandes armas de projéteis de longo alcance, mas a Marinha optou pelo lado dos mísseis. Havia muitas vantagens em ter armas e o alcance de 100 milhas de um navio leva você a uma boa parte do mundo que está dentro do seu alcance de influência de fogo. Justo o suficiente, sim, eu suponho. Sim, é aquele soco extra, não é? Especialmente se você está fazendo principalmente bombardeio costeiro, se você está limitado a um limite rígido de talvez 20 milhas, e então menos um pouco pelo fato de que você não pode estar bem na praia, sim. Você tem os mísseis Harpoon, que são, você sabe, um míssil, um alvo, essa ideia de ter um bombardeio sustentado, que seria parte dessa sinfonia de fogo, e eu acho que seria útil. Sim, então, me disseram que você teve essa ideia de ter uma música às 1.800 horas todos os dias no navio, então qual é a história por trás disso e qual era a sua favorita? Bem, você sabe, eu tinha esquecido disso, acho que canções de marinheiros aconteceram, sabe? As antigas canções de marinheiros, e em um ponto, uma das variações sobre isso era se o seu grupo pudesse fazer uma boa canção de marinheiro, venha e cante no microfone principal, que os alto-falantes do convés superior, outra coisa que fizemos, o navio era tão grande, com uma grande tripulação, que nos divertimos com a ideia que demorava um pouco para ir do Iraque aos quartos pela manhã, então tínhamos um programa de conversa matinal, havia um jornal interno, uma estação de televisão interna e um sistema de rádio interno com jornalistas profissionais, algumas pessoas maravilhosas nesse departamento de relações públicas, fotógrafos brilhantes,
e estávamos usando televisão e rádio. Então, tínhamos um programa de conversa matinal, era como ir para o trabalho, e havia um par de caras com as piadas usuais, e eles olhavam para o plano do dia, o pod, e diziam: bem, eu vejo por que estamos fazendo isso, vamos ligar para o capitão. Então, eu recebia uma ligação e no rádio e dizia: capitão, por que estamos fazendo isso hoje? E então nos divertíamos com coisas assim. Ligue para o imediato e pergunte por que isso está acontecendo. Fizemos coisas assim. Fizemos muito a propósito com as esposas, famílias, com os ombudsmen. Hoje em dia, todo mundo está conectado, como você sabe, com dispositivos de internet e páginas do Facebook. Mas naquela época, nós realmente trabalhamos duro com números de 800. Nós enviávamos uma mensagem diária para ser colocada em uma gravação de 800 para informar as famílias do cruzeiro onde estávamos. Eles estavam preocupados conosco, estando em Golfo e dentro dos limites da classificação. Nos esforçamos para apoiar essas famílias informadas. Estou imaginando no rádio de conversa de passageiros de se em algum momento pensaram em enviar alguém para o topo do mastro. Agora vamos para o nosso olho no céu. Qual é a situação na passarela do lado do porto? Bem, você sabe, às vezes a visibilidade que tínhamos uma ponte de nível 8, a propósito, você até a ponte do nível O8, a partir do nível O4, não era possível ver os quartos. Quando eu tinha o presidente a bordo, o nativo irá revisar. Nós operamos o navio a partir desta ponte principal. É um sim, quero dizer. Espero que eu esteja, obviamente no momento a viagem entre os Estados Unidos da América e o Reino Unido é um pouco difícil, mas espero que seja talvez este ano, mas se não for este ano, então espero talvez no próximo ano para realmente visitar Iowa, então. Excelente, as pessoas deveriam fazer isso. O pacificbattleship.com é o site, a equipe lá embaixo está fazendo um ótimo trabalho, mantendo o navio com boa aparência. Muitos dos espaços internos estão abertos para visitas, há espaços de museu. Drake, eu queria voltar. Você mencionou coisas como transmitir do alto. Costumávamos fazer cerimônias de reenlistamento, onde quer que o tripulante quisesse ser reenlistado, e eu fiz um reenlistamento no ponto mais alto do navio. Havia um eletricista que passou muito tempo lá em cima nas conexões elétricas e ele queria ser reenlistado lá em cima. É um longo caminho até o topo daquela torre, mais alto do que embaixo da ponte do Brooklyn. Nós também, uma vez eu reenlistei um homem na âncora no porto, nós baixamos a âncora o suficiente para que pudéssemos ambos descer por uma escada de Jacó e ficar lá embaixo, naquelas gigantes lâminas. Então, sim, nós fizemos muitos reenlistamentos incomuns. Vou ter que ver se me deixam subir para aquela posição mais alta. Para ser honesto, tenho pavor de alturas, mas estou sempre pronto para um bom desafio. Você se prende, coloca seu equipamento de segurança, todos esses itens foram incorporados ao navio. Sim, então acho que isso nos deixa com a nossa última pergunta, que obviamente muitas pessoas, eu posso dizer, vão perguntar: você acha que os encoraçados da classe Iowa ainda seriam úteis hoje? Minha resposta é sim. Na verdade, minha resposta é sim, com certeza. Estamos cometendo um erro. Na verdade, os próprios encouraçados eram de materiais de tão alta qualidade. Você não deve olhar para os encouraçados dos anos 80 como uma espécie de anacronismo retirado da Segunda Guerra Mundial. Se alguma coisa, os encouraçados foram construídos 50 anos antes do seu tempo. Foi apenas nos anos 80 e até agora, onde esse navio capital com enorme alcance, a sinfonia de poder de fogo de mísseis de longo alcance, a artilharias de curto alcance, canhões de grande calibre, uma tripulação que pode fazer de tudo. Ele tem expertise em reparos embutida, médicos, dentistas, hospital com 23 leitos, 2 cirurgias, e essa espetacular tripulação de pessoas, que são os melhores em suas áreas. Sabe, eu tinha a bagunça do chefe com cerca de 60 chefes, suboficiais, 15 a 20 mestres-chefes.
A sala de oficiais incluía 20 ou 30 mandados e LDOs. Eles eram os melhores no ramo. Então, trazer os encouraçados de volta faria duas coisas. Não só seria muito valioso, você pode vê-los se movendo ao redor do mundo agora como presença americana. Isso seria muito útil, valioso para a estabilidade local, mas também seria uma escola do navio. Um grande navio como esse é uma escola de aperfeiçoamento para marinheiros, e com esse rico conjunto de pessoas sênior que sabem tudo sobre tudo e que têm ido ver, você, sabe, desde que não era um aspirante, há apenas uma enorme oportunidade para jovens marinheiros aprenderem as artes de ir ao mar. Então, sim, eu adoraria ver os encouraçados, algo como eles, um navio de capital de volta ao serviço, que foi um maravilhoso exemplo de uso de algo que era bem projetado, bem construído. Admita, sabe, a soldagem era perfeita, os caminhos dos cabos elétricos foram dispostos perfeitamente retos. Apenas um navio lindamente bem projetado e bem construído que eu acho que ainda poderia servir à América. E se você não pode fazer isso, pelo menos vá visitá-lo em São Pedro. Sim, eu quero tentar completar a coleção da classe Iowa. Chegar ao Missouri vai ser um pouco interessante, porque está no Havaí, mas eu definitivamente conseguirei 3 dos 4. Existem marinheiros de encoraçado que admiro muito. De todos os meus companheiros de navio que estão pelo país, apenas um grupo maravilhoso de pessoas que, quando jovens, colocaram seu coração e alma naquele navio, ainda servindo ao seu país. Excelente. Todos nós temos orgulho de ser marinheiros do encoraçado Iowa. E com razão, então acho que acabaram as perguntas. Então, sim, o tempo voou. Então, acho que resta dizer muito obrigado ao capitão Larry Sequest pelo seu tempo, sua expertise e seu conhecimento de como era operar o USS Iowa na vida real, por assim dizer. E eu espero que você não esteja muito contrário, você não decidiu que me odeia completamente na última hora e meia, então espero que você não esteja muito contrário a talvez voltar para um acompanhamento, porque tenho certeza de que haverá muitas pessoas nos comentários quando este vídeo for publicado que estarão fazendo todos os tipos de perguntas sofisticadas, que espero que você possa esclarecer um pouco mais. E eu sei que nós temos Dito que vamos falar, obviamente, sobre a Torre 2 e o que aconteceu lá. Outro ponto, mas acho que isso pertence a uma discussão separada. O coraçado, apenas o design do navio, então as coisas que eles poderiam fazer é realmente notável. Então, claro, estou ansioso para isso, vou manter meu café quente e pronto para ir. Excelente, obrigado. É isso para este vídeo, obrigado por assistir. Se você tem comentários ou sugestões para revisões de navios, deixe-os abaixo. Não esqueça de comentar no post fixado para perguntas do Estaleiro Seco.